Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a minha história, depois você pode só pegar o nome que está no folder. Você vai lá no YouTube que você vai me conhecer. E eu vou deixar para o Senhor falar contigo nessa noite. E quando o Senhor ele me trouxe essa palavra, e eu fui relutando e eu fui escrevendo como eu sempre gostei de escrever, que foi assim que nasceu o meu primeiro livro, Florescendo no Deserto. E hoje eu queria falar com você de alguém que eu tenho certeza que você já conhece essa história. E eu queria que, com esse fundo, eu não vou me estender muito, você fechasse os seus olhos nesse momento, enquanto eu vou falando. Eu queria que você refletisse o que esse culto, o que esse chá, ele vai ser para você. Às vezes a gente se preocupa muito, né? Como a pastora começou, com quem não veio. Há um tempo atrás na minha vida, antes de eu entrar no deserto, eu já fui em igrejas muito grandes ministrar. E eu sempre entrava com a preocupação. Era para aquela pessoa estar aqui, porque que... E eu nunca conseguia receber as palavras. Até que o Senhor ele me levou para um deserto. E um deserto que eu achei que eu nunca fosse conseguir sair de lá. Né, quando as pessoas olham para mim hoje, né, tão bonita nos vídeos, gravando e fazendo os stories, mas as pessoas não sabem o quanto a gente derrama lágrimas, o quanto a gente chora no secreto e a gente recebe algo no secreto que a gente não consegue em lugar nenhum. Hoje os meus vídeos, a maioria dos vídeos já viralizaram, mas quando eu olho para um vídeo que bateu 1 milhão de visualização, eu olho para mim e olho para aquela mulher lá atrás de quase 8 anos. Uma mulher que achou que os destroços fosse ser o meu local de morada. Então, eu queria que você refletisse nessa noite sobre isso. Eu queria que você fechasse seus olhos por um minuto. Se você puder colocar esse fundinho para mim, eu vou agradecer. O que você veio buscar aqui nessa noite? São 6h57 da tarde. O que você, em nome de Jesus... O ao vivo é legal por causa disso, né? O que você veio buscar nessa noite? Diga para o Senhor assim: eu vim buscar algo aqui. O que você veio buscar nessa noite? Foi uma resposta? Foi uma palavra? Você saiu de um lugar tão longe para estar aqui? O que passou pelo seu dia? O que te fez estar aqui nessa noite? Eu não tenho nada para te oferecer, ninguém aqui tem nada para te oferecer, mas o Senhor, Ele tem algo para te oferecer nessa noite. Aleluia. E o tema dessa palavra, agora você pode olhar para mim. Ela fala de quebrada, porém refeita. E eu quero te falar de uma mulher que provavelmente você já conhece essa mulher. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu quero falar da mulher samaritana. Para você que quiser abrir a Bíblia, em João 4, que vai ser nosso texto base, em João 4, 10. Na verdade, eu vou começar lendo pelo versículo 7. E essa palavra, ela fala da minha vida. E eu tenho certeza que vai falar com muitas mulheres aqui nessa noite. Para você que achou, amém. Para você que não achou, também amém. Vai acompanhando com a irmã do lado. Lá em João 4, no versículo 7, ele fala assim, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Lá no versículo 10, replicou-lhe Jesus:
Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dar-me de beber, tu lhe pedirias e lhe te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai. Eu vou parar nessa vírgula. Queria só pedir um pouquinho de água. Você pega para mim, pastora, fazendo um favor. E provavelmente você já conhece essa história da mulher samaritana. Você já ouviu essa história quantas vezes? Porque eu já ouvi essa história diversas vezes. Mas olha que interessante. Essa mulher, ela só tinha um cântaro, o qual ela foi até aquele poço buscar a água. Que na sua concepção era a água que ela precisava. Só que quando você vai estudar a história, essa mulher, no caso, a samaritana, ela era uma mulher pobre. Porque se ela fosse uma mulher rica, ela mandaria uma serva ir buscar. E olha que interessante, por que ela foi no poço ao meio-dia? Ela poderia ter ido outro horário. Porque a vergonha, o passado que aquela mulher carregava, ela precisava ir num horário que outras não estivessem. Havia algo dentro daquela mulher que falava de uma sede. Se você for estudar, existe algo muito mais espiritual nessa história do que algo somente físico. Quando nós ouvimos falar dela, falamos daqueles 5 maridos, das 5 relações, dos 5 relacionamentos. Aquela mulher carregava um passado de uma mulher quebrada. E quantas de nós hoje, nós não carregamos um passado quebrado? Um divórcio, uma traição, um abandono, uma rejeição, agressões. E eu sei do que eu estou falando, porque eu fui essa mulher samaritana. E todas as vezes que eu falo da samaritana, eu me emociono. Porque ela era uma mulher que ninguém queria estar e conviver. E a sociedade hoje, ela faz isso comigo e com você. Havia algo que ela buscava naquelas 5 relações. Aquela mulher tinha um problema com identidade. Aquela mulher, ela tinha uma crise existencial que fazia ela buscar refúgio em sexo, fazia ela buscar refúgio aonde? Na área em que mais nos balança como mulher, que é a área sentimental. Aonde a gente gosta de ser flertada. Existia uma carência dentro dela. Ela não sabia quem ela era. Você já parou para pensar o porquê que aquela mulher teve 5 relações frustradas? Porque ela buscava um prazer que ela nunca iria encontrar em homem. Ela buscava se saciar de alguma maneira. Ela queria algo. E aí olha que interessante. Jesus, ele estava cansado da viagem. E ele foi descansar no poço. Não foi por acaso que Jesus resolveu descansar naquele poço. Houve propósito por Jesus passar em Samaria. Houve propósito daquele encontro de Jesus com aquela mulher. Provavelmente ela se refugiava, ela ia escondido para o poço, para que as pessoas não apontassem o dedo. Eu me lembro que quando eu passei pelo meu deserto, eu fui deixada, fui traída, fui abandonada. Eu ia para a igreja assim. Eu tinha vergonha do meu passado. Eu tinha vergonha, porque o que as pessoas vão pensar de mim? Meu Deus, meu ministério.
E quando nós não temos identidade, nós não sabemos para onde nós estamos indo. E essa mulher, ela não tinha uma identidade firmada, ela não sabia quem ela era. Por isso aquela crise dentro dela. Entenda algo. Quantas relações frustradas nós vivemos? Quantas crises nós passamos e lutas? Porque queremos ser amadas, queremos ser aceitas. E olha que interessante. Ela depositou a sua felicidade naqueles relacionamentos. Ela buscava algo, ela precisava de algo. Aí olha que interessante. Quando Jesus estava naquele poço, houve um propósito de Deus naquele encontro com aquela mulher. E por muitas vezes a nossa crise, a nossa luta é propósito de Deus para que nós venhamos ter encontro com Ele. E eu costumo dizer que a conversão não é quando você levanta a mão, é quando você começa a viver dias de guerra, em que tudo que você tem é o permanecer. E aí olha que interessante. Aqui a água, aquela água mostrava naquela mulher, porque Jesus poderia muito bem ter feito assim, ó, com um piscar de olhos o dedo, e a água vem. Por que ele falou sobre pegar a água, descer? Ele podia ter feito. Jesus é Jesus. Mas existia algo que o Senhor queria mostrar para ela, para tirá-la daquela vergonha que ela carregava. Aquele passado que tinha um peso, e por muitas vezes o passado ele traz em nós um peso que a gente não consegue, a gente se refugia, a gente se esconde. Só que olha que interessante, era necessário Jesus ir a Samaria. Existem situações da nossa vida que é necessário a gente passar. É necessário você sair do outro lado da cidade para vir aqui no Chá das Mulheres. É necessário você caminhar por horas. Existem situações da nossa vida que é o propósito de Deus. E está tudo bem. Entenda, aquela mulher, provavelmente ela já vinha de muita rejeição. Imagina, um divórcio, uma traição já é difícil, mas imagina você passar por 5 relacionamentos que já não dão certo. No final você está destruída, quebrada. Você já não acredita mais em você, você não se ama, você não tem amor próprio, você não se valoriza. Porque você provavelmente vai olhar para você e vai falar, ei, eu estou quebrada. Eu não sou capaz de nenhum homem me amar. E provavelmente, quando você estuda a história dessa mulher, essa mulher carregava um passado difícil e a vergonha de uma sociedade que não aceita. Você vê que o propósito de Deus era incrível, que até os discípulos não estavam lá. Porque era o encontro dela com o Senhor. Porque Jesus assumiu aquela mulher. E um dia eu me senti assim, eu ouvi essa palavra, ei, eu te assumo. Hoje, quando eu ministro sobre mulheres quebradas, cura, restauração, quando eu olho para trás, eu falo, Jesus, eu nem acredito que eu permaneci. E um dia eu fui até o poço, buscar uma água, e eu falei, Senhor, eu quero uma água que me sacie, para que eu não volte lá. Aquela mulher falou sobre uma água, para que ela não voltasse para o poço, porque provavelmente ela já estava cansada, desgastada, devastada, com uma crise dentro dela, uma busca, porque quando nós buscamos a nossa esperança em algo, em alguém, em coisas, em circunstâncias, a gente se frustra. E quando nós não temos a nossa identidade firmada em Deus, a luta vai te parar, a luta vai te machucar e você não vai aguentar a pressão. Eu costumo dizer que quem foi marcada por Deus é impossível de o Senhor não mudar a sua vida. O evangelho que não muda a sua vida, tem alguma coisa errada. Porque o evangelho que ele entra, ele muda, ele cura de uma mulher repudiada, uma mulher que tem um abraço do Senhor, de uma mulher abandonada para uma mulher que tem família. Aleluia. E aí olha que interessante. Aquela água queria saciar, falava da vergonha daquela mulher. E por muitas vezes nós andamos com vergonha.
por aquilo que nos fazem, pelas calúnias, pela difamação. Eu me lembro de um episódio que eu passei, que eu cheguei numa igreja e na época, a gente com o neném pequeno, a gente sabe que é difícil, né? Criança chora muito. E uma senhora chegou para mim e falou: você pode se retirar aqui da igreja que está atrapalhando. Eu me lembro que aquele dia eu estava: Senhor, eu preciso de uma palavra. E aí ela me colocou para o lado de fora e eu estava ali, né? Naquela coisa de mamar e aquela luta toda, e eu fiquei lá atrás. O Senhor falou para mim: permaneça. Você veio buscar uma água aqui, você vai beber dela. E eu me senti humilhada naquele momento. Foi um episódio que eu nunca me esqueci. As pessoas não me viam, não me olhavam. Hoje é muito fácil para mim falar, porque hoje eu sou conhecida nas redes sociais. Mas há anos atrás não. Eu era a samaritana, jogada num poço, que todo dia ia lá buscar água para me saciar. Porque existia uma crise dentro de mim, ministerial, espiritual, existencial, de quem eu era, de onde eu vim. E eu precisei ir até o poço para ter esse encontro com Jesus e falar: ei, Senhor, eu quero me saciar. Eu não quero voltar aqui mais não. Foi isso praticamente que ela quis dizer: eu não quero mais voltar, que eu estou cansada. Por que eu quis parar na vírgula? Porque Jesus, Ele tocou naquela ferida, naquele trauma daquela mulher. Quando Ele disse para ela assim: ó, vá lá, busca o seu marido. Jesus sabia que aquela mulher não tinha um marido. Jesus sabia o passado que ela carregava. E quando ele pergunta, ele na verdade vai lá e pergunta para ela: vá lá e chama seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Pois é, você dormiu com 5 e nenhum deles é seu. O que ele quis dizer? Tocou na ferida dela, porque era ali que estava o problema daquela mulher. E muitas vezes, para a gente poder romper, crescer, viver um tempo novo, Ele tem que tocar na tua ferida, tratar de você. E foi assim que aconteceu comigo. Eu passei anos no deserto, buscando algo, e o Senhor: eu quero tratar, eu tenho que ir lá na ferida. Não adianta a gente camuflar, a maquiagem não tapa, a pranchinha que a gente faz não funciona, o mega ré também não adianta. Por quê? Porque tem que ser tratado. Porque dependendo do nível de autoridade que te foi colocado sobre ti, a ferida tem que fechar. Ele podia ter falado para ela sobre qualquer outra coisa, mas ele disse: vai lá e chama seu marido. Ele disse: eu quero consertar algo que está errado na sua vida. E provavelmente ela queria ser feliz, ela queria ter um casamento, ela queria ter uma família, provavelmente. Mas Jesus, quando pegou ela ali, Ele assumiu ela. Por que não era comum um homem falar com a mulher? Não era comum. Mas houve propósito naquele encontro com a samaritana. E olha que interessante. Ela buscava por amores perfeitos. Só que nenhum deles foi definitivo. Já parou para pensar o porquê que tem coisas na sua vida que não é definitiva, que não fica? E um dia eu me perguntei: Senhor, será que o Senhor me quer solteira pro resto da vida? E as pessoas indagam, as pessoas perguntam, e as pessoas começam a questionar, que acham que o milagre é somente a sua vida sentimental. Só que o Senhor, Ele quer curar. E muitas vezes a gente não deixa Ele curar a nossa ferida. Ele não deixa o trauma, nós não deixamos o trauma ser tratado. Com medo muitas vezes do que as pessoas vão pensar sobre nós. Com medo muitas vezes do que pensa a nosso respeito. Só que Ele foi lá onde doía naquela mulher. E muitas vezes o Senhor, Ele vai lá na tua ferida. Ele arranca pessoas da sua vida e vai doer. Ele vai começar a tocar em áreas da sua vida que você achou que estava tudo bem. Ele vai falar: agora eu vou mexer. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu achei, olha que interessante. José passou por todos aqueles processos, que era propósito de Deus, José passar até ele ser governador. Mas quando ele achou que tinha acabado, que ele já tinha chegado lá, que ele já estava lá quase na honra, quase no milagre, na terra prometida, o que acontece com ele? Ele vai
para prisão. E tem situações da nossa vida que nós achamos que nós estamos quase lá. E aí o Senhor interrompe. Por causa do propósito dele, ele fala, não, agora eu vou te colocar em tal situação. Eu preciso forjar você. Quando eu entendi o nível de lugar onde Deus queria me levar, aí eu entendi que a guerra que eu estava vivendo não era igual a das pessoas que eu hoje aconselho, que eu acompanho. Por que as minhas guerras são maiores? Porque o nível de milagre também é muito maior, o nível de unção é maior, o nível de entrega é maior. E tem pessoas que não vão orar como você, tem pessoas que não vão jejuar como você. E não adianta você cobrar, sabe por quê? Porque só você sabe o que você viveu. Não adianta uma pessoa que nunca divorciou falar sobre divórcio, porque ela não sabe a dor que é. Ela tem um marido todo dia dentro de casa, mas e quem não tem? Uma pessoa que foi traída, abandonada, que sofreu agressões, que tem traumas dentro dela. Não adianta quem nunca passou falar sobre porque ela não sabe o que é. Mas uma pessoa que viveu e que se restaurou, que foi refeita lá no poço, não adianta quando ela chega curada, ela cura outras pessoas. Quando ela chega mudada, ela muda outras pessoas. E tem níveis de autoridade que Deus quer te levar, minha amada, que faz parte do processo você ser presa. Você não ser assumida por pessoas e nem pela sociedade. Quando eu entendi isso, eu falei, tá tudo bem. Tem lugares que eu vou hoje que eu nem sei por que eu estou lá. Porque o Senhor nos chama como improváveis. Por que a palavra de Deus fala? Lá em 1 Coríntios 1:27, mas Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Exatamente. A mulher samaritana se enquadra nesse versículo. Uma mulher que tinha um passado que ninguém provavelmente queria caminhar com ela. Provavelmente as pessoas, as mulheres não queriam caminhar com ela, porque ela não tinha uma boa reputação. Jesus, quando ele chega na nossa vida, ele quebra todos os argumentos humanos. Jesus, quando ele entra em nosso trauma, ele cura todas as feridas incuráveis. O Senhor, ele nos chama de mulheres quebradas para mulheres refeitas. Qual foi a área da sua vida que você foi quebrada? Eu tenho conhecido o nível de onde Deus tem me levado, que não existe solidão para quem anda e caminha com o Senhor. Eu ouço muito de mulheres, porque eu me sinto só. Ei, amada, se você tem o Senhor, você tem tudo. Não tem como. Aleluia. E quantas noites eu passei em claro chorando, dizendo, Senhor, eu quero casar. E o Senhor dizia, não é a hora não, filha. Eu passei por um noivado que eu achei que eu estava quase lá. E aí o homem endemoniou 4 dias depois, que eu falei, Jesus, não é agora. E ali o Senhor arrancou mais um da minha vida. E naquela época, eu sofri tanto, porque eu já tinha vivido um deserto, que foram anos, em que meu lugar secreto era o que me refazia. Sem dinheiro, que é muito legal, né, gente? Você passar pelo deserto na prova. Você tem muito mais Cristo na tua vida. Você anda a pé horas, você não tem, né, conforto em nada, você está lá no Xaramaná e vamos embora, e tudo parece que é melhor, que desce, pode reparar. Quando você está na prova, tudo é diferente. Você entra no carro da irmã e vai todo mundo apertada, né? E vai, vamos junto e vamos dar carona, porque a irmã não tem dinheiro para voltar para casa, você vai ter que ir a pé com o irmãozinho, com as crianças, e vamos embora, e com um carrinho, porque eu já passei por isso. E eu me lembro que aquele deserto na minha vida, ele foi um processo muito difícil. Aí o Senhor um dia falou para mim assim, olha, samaritana, eu ainda não concluí esse processo na sua vida. E muitas vezes nós queremos fazer algo, só que não é o tempo, não é a hora. Porque ainda há um propósito de Deus a ser estabelecido em nós. Por isso que às vezes o marido não converte. E aí você tem que orar, você tem que pagar um preço, porque o Senhor tem um propósito. Porque se seu marido for ganho para Jesus, você para de orar. Porque quando você está na prova e está na luta, você abençoa, você tem mais unção. Pode perceber. Um dia eu estava naquele monte que as irmãs vão lá, e eu cheguei lá, eu estava só. E eu estava num propósito, eu cheguei lá muito cedo.
E eu sempre chego cedo, no horário que dá para eu ir. E naquele dia, irmã, eu subia, eu estava mal, numa opressão, uma batalha, eu estava mal. E aí, Deus já começou a falar com o escrito no chão: não pare. Eu me lembro que no final da oração eu falei: Senhor, fala comigo, usa a árvore, a folha, usa alguém. O Senhor fala comigo. E naquele dia não teve ninguém. E eu desci triste, porque eu queria ouvir uma resposta. E aí quando eu cheguei na minha casa, o Senhor falou para mim assim: ei, samaritana, cuidado para não buscar a água na fonte errada. O que o Senhor quis dizer para mim? Eu ainda tenho algo para ser concluído. Continue a orar, continue a perseverar. E muitas vezes nós achamos que o Senhor ele vai fazer algo muito instantâneo, quando na verdade Ele quer mostrar para nós que tem áreas camufladas da nossa vida que elas ainda não foram tratadas, que não foram ainda restauradas. Qual área da sua vida que ainda precisa ser refeita? Aonde você foi destruída? E olha, os anos se passaram e eu não via nada acontecer na minha vida. Eu não via nada. Aí o Senhor começou a arrumar minha vida financeira, arrumar minha vida ministerial. Eu achei que eu nunca mais fosse pregar na minha vida, pelo nível de vergonha que eu passei, pelas humilhações em qual eu vivi. E tem situações da nossa vida que é necessário tudo acabar e ser refeito. Não tem como você falar sobre algo que você nunca passou. E quando eu olho para toda a minha história de vida, eu fico: Jesus é só o Senhor mesmo. Por tudo que eu passei, por todo o meu passado, lá da minha infância, eu não tinha nada para dar certo. E quantas vezes a gente carrega uma reputação por aquilo que falam a nosso respeito. Eu tenho aprendido algo que eu não tenho que argumentar, que eu não tenho que responder nada. E a rede social ela nos ensina isso. Quando as pessoas começam e o que você quer fazer? Se defender. E aí eu tenho aprendido: ei, quem te defende sou eu, porque quando você estava lá no poço, o encontro foi comigo. E quando você tem um encontro com o Senhor, você não depende de homem para ser feliz, você não depende de um casamento para ser completa. E eu tenho ministrado muito sobre isso. O Senhor, Ele quer te fazer inteira primeiro, completa, curada, onde você olha para o teu passado e Ele não te dói mais. E é possível você olhar para amante, é possível você olhar para alguém que te traiu e olhar e não sentir dor. É possível. É possível você olhar pessoas que te feriram e você encontrar com elas e não sentir nada. O evangelho que a gente precisa viver é esse encontro. Jesus, quando ele estava com a samaritana, Jesus desceu à altura dela. Olha que incrível, porque Jesus ele tinha capacidade de se fazer pequeno, de se fazer menor. Em toda a Bíblia você não vai ver Jesus tentando provar nada para ninguém, tentando provar nada. Ele sempre faz perguntas para que você responda. E muitas vezes nós queremos tudo na nossa vida de uma forma onde a resistência e a permanência ela não existe. Você pode perceber que dependendo do nível de unção que você tenha, o nível de batalha, ela não vai ser pequena e acabou, e está tudo bem. E um dia eu estava chorando novamente, porque eu sempre chorei muito, e eu falava: Senhor, por que comigo tem que ser assim? Por que eu oriento tantas mulheres e o casamento é restaurado, a vida sentimental é reconstruída, e a minha parece que está parada? Quantas de nós não fazemos perguntas assim? Nos sentimos só? Abandonadas, deixadas? Por que fulana não me ajuda? Por que não está comigo? Por que não ora comigo? Quantas pessoas nesse caminho me abandonaram porque não aguentavam
Ai, orar de novo. Ai, meu Deus, lá vem para poder jejum de novo. E é normal pessoas te abandonarem no caminho, te deixarem. Essa mulher samaritana, ela andava só, provavelmente, por causa da reputação. Você gosta de andar com pessoas com má reputação? Eu não gosto. Você gosta? Eu não gosto. Você gosta? Estou sendo sincera. Vocês gostam de andar com alguém que não tem uma boa fama? Porque você vai logo pensar, o que vão pensar de mim? Só que Jesus, ele desceu à altura daquela mulher para mostrar para ela que ele chegou ali. Aí eu volto aqui na vírgula. Na verdade eu vou ler aqui no versículo 13, que ele fala: afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aí ela disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disses, não tem marido. E olha que essa mulher, se você for ver aqui, na fala deles, eles falam 6 vezes. E ela responde as 6 vezes. Ela tinha argumentos. E muitas vezes nós temos argumentos. Jesus quis mostrar para aquela mulher que a vida dela ia mudar após ele chegar e entrar. Após ele mostrar para ela que ela, se ela bebesse de algo que ele estava oferecendo. E muitas vezes nós vamos na fonte errada, no lugar errado. E se não há cura, não há milagre. Se não há cura, a mulher quebrada e que destrói outras. E muitas vezes, sabe aquela pessoa que você conta algo para ela e ela diz para você: não, irmã, já acabou. Gente, eu não consigo lidar com gente assim, não. Eu tenho uma fé que assim, ela vai além de mim. Quando alguém fala para mim: irmã, tá difícil, tá acontecendo. Creia. Creia. Mas isso o deserto me ensinou. Porque um dia eu me vi, quando Jesus esteve à minha altura. Porque ele não precisava disso. Jesus não precisa disso, mas em tudo. Até quando ele estava lá perante a Pilatos, você vê que ele podia ter falado: ei, gente, que vou para lugar nenhum, nada. Ele se calou. Quando Pedro negou ele 3 vezes, ele apenas olhou. Porque em todo tempo ele diz: ei, eu estou à sua altura. Você se sente pequeno? Eu sou pequeno contigo. A sua batalha é grande, mas eu estou contigo. De onde você tem buscado essa água? Existem guerras espirituais que você não vai vencer com argumentos humanos. E essa mulher, quando você for fazer toda uma exegese do texto, você vai ver que ela tenta argumentos para explicar aqueles 5 relacionamentos, aquelas 5 situações. Por quê? Não era algo que deu certo. Por quê? Provavelmente ela buscava algo definitivo. Quem não casa para poder ficar casada? Todo mundo. Mas tudo isso era imperfeito. Porque havia algo, uma dependência, e muitas vezes nós colocamos a nossa expectativa em coisas, em circunstâncias, para saciar algo em nós. E nós nunca vamos encontrar. Todas as vezes que você colocar expectativa no lugar errado, você vai se frustrar. Eu tive um período, eu não era pastor ainda, que eu sempre colocava expectativa nas pessoas, de me abençoarem, de fazer. E eu sempre me frustrava. E nesse processo de deserto eu aprendi que eu precisava colocar a minha expectativa somente no Senhor. A pastora Leia é uma bênção, eu tenho certeza. Eu vejo Deus na vida dela. Mas se a sua expectativa estiver nela 100%, você vai se frustrar sempre. Mas quando você olhar para ela e ver que ela tem defeitos, você vai perceber que ela vai errar, você não vai se importar. Ela vai falhar em alguma área e você não vai se importar. Por quê? Porque a tua expectativa não está nela, está em Deus. Por que tantos relacionamentos não dão certo? Expectativa errada. Casam errado. Namoram errado. Relações. Eu nunca vi uma geração tão problemática quanto essa geração.
que só pensa em vida sentimental, como se fosse isso um pilar principal. Colocaram como um Deus, uma idolatria que acabou. Não tem mais nada da sua vida. A mulher não quer cuidar de mais nada, não quer trabalhar, não quer estudar, mais nada. De 90% das pessoas que eu atendo, que eu acompanho, 80% só pensa nisso. Por quê? Carência, traumas, falta de paternidade, orfandade. Coisas que carregamos na infância, de familiares, mal resolvido lá atrás. O pai que você não teve, aí você escolhe um homem que para suprir a falta do pai, aí você casa. Por que as pessoas hoje desistem muito fácil de orar e por permanecer em algo? Comodidade. Falta de identidade, porque quando você não tem uma identidade firmada, você desiste, você não aguenta a pressão, porque você acha que Deus não tá na sua vida, você acha que Deus não está contigo, não está com você. Esse teu evangelho do livre-arbítrio, que nem tem essa palavra livre-arbítrio na Bíblia, não tem. A palavra toda não tem, tem a palavra arbítrio. E você vê que é o único versículo, que é onde o Senhor fala, o homem escolhe o seu caminho, mas quem dirige os seus passos é o Senhor. É o único versículo. E nós hoje estamos vivendo um tempo onde as pessoas pregam algo que não deu certo, minha filha, separa e bora para outro. Bora, minha filha, você tem que ser feliz. Esse não é o evangelho de Cristo. Eu não conheço esse evangelho. Eu conheço o evangelho que você tem que morrer para você, para agradar a Deus. Você tem que morrer para suas vontades. Por que o casamento é morte? Casamento não é felicidade, não é vida, é morte. Você morre para fazer ele feliz. Você morre para interceder por ele. Você morre para manter o homem liberto. Estou falando para mulheres. Por isso que eu estou citando aqui. E nós estamos num tempo de comodidade. Não está legal aqui na igreja, eu pulo para outra. Porque eu tenho que ser feliz, eu tenho que me achar. Não é desse jeito. Quando você tem um encontro com Jesus de fato, de verdade, Ele te ensina a fonte certa. Minha querida, não tem como Ele não tocar na tua ferida e você não ser curada. Não tem como a agressão que você passou, Ele não transformar o teu choro em alegria. Não tem como. E se você ainda anda frustrada por algo na sua vida, você precisa de cura. Onde é que está a tua identidade? Está onde? Está em quem? Está em qual situação? A identidade está em quê? E a nossa identidade tem que estar nele. Pense uma área em qual eu fui tratada, foi a minha identidade. Eu não tinha identidade. Eu era uma pessoa completamente perdida, influenciada. E foi lá naquele moinho de um deserto que praticamente as pessoas, com o passar do tempo, elas vão te abandonando, elas vão te deixando, porque elas ficam cansadas de caminhar com você, e é natural, e é normal, e está tudo bem. Só que isso tudo nos amadurece. Por isso que a solidão, para quem tem Cristo, ela não existe. Você pode passar por momentos que você se sente só, mas caminhar numa solidão, não tem como. As maiores experiências que eu tive com o Senhor foi no poço. Jesus estava descansando naquele poço. E os discípulos saíram. Olha que interessante. O Senhor, Ele marca encontro. Porque tudo na sua vida há um propósito específico. Talvez as marcas do seu passado, elas precisavam acontecer na sua vida. Se eu não tivesse passado por um abuso, se eu não tivesse passado pela traição, pelo divórcio, se eu não tivesse passado por um relacionamento abusivo, se eu não tivesse perdido um neném, eu não teria nada, talvez, para dizer, olha, é possível sim ser curada, ser tratada. Faz parte do meu passado, faz parte da minha vida. E você não pode ter vergonha do seu passado. E tem pessoas que têm vergonha de testemunhar o que Deus faz, porque fica, o que vão pensar de mim, meu filho e minha filha? O que vão pensar de você não é o que Deus pensa sobre você. Porque muitas vezes o Senhor, Ele vai te usar seguindo na peleja. Porque se não é a peleja, você desvia, você se afasta.
E quando você é marcada de uma forma tão intensa, não há onde você chegue que as pessoas não reconheçam quem você é e o que Deus fez na sua vida. Eu sempre me senti muito humilhada, muito pequena, perante as pessoas que eu caminhava, que tinham famílias, que tinham filhos, grandes igrejas. Quem não? Na era da tecnologia, da rede social, onde todo mundo só quer like, curtido e comentário. Você não vê mais oração. Vai falar de oração e intercessão, ninguém quer saber disso não. É como se fosse um método antigo. Mas na verdade é o único método infalível para uma mulher quebrada que precisa ser refeita. É a oração, é a permanência, é a insistência em crer num Deus do impossível. E que Ele faz quando ninguém vê. E existe um lugar para a gente ser refeita, ser moída. E tem coisas na nossa vida que é necessário quebrar, acabar. Lázaro, quando morreu, quando Jesus chegou lá, as pessoas diziam: você chegou atrasado. Era propósito ele morrer, porque tem coisas na nossa vida que tem que morrer para serem ressuscitadas. Aleluia! Tem coisas na nossa vida que tem que acabar, tem que ser quebrada sim. Muitas vezes a gente pensa que é só Satanás, que é só o diabo. Mas o diabo, ele só toca aonde Deus permite. O inimigo não tem esse poder tamanho, aonde ele pega a coisa e fica, não. Jó era um homem temente a Deus. O que tinha para falar de Jó? Nada. Mas Deus estava provando a fé de Jó, porque era propósito. Firmado, ele tinha uma identidade. Para mim, um homem que tem identidade se chama Jó. Onde o próprio Deus falou: vá lá, Satanás, toca em tudo que é dele, mas não toca nele. E muitas vezes o Senhor vai fazer isso comigo, com você. Ei, toca em tudo. Toca na finança, faz perder o emprego, deixa dentro de casa, deixa andando a pé. Mas é só para mostrar para você que Ele é Deus na sua vida. Jó não precisava passar por tudo que ele passou. Não precisava. Por que Jó tinha que passar? Tinha família, tinha tudo. Mas havia um mistério. Você não precisa de recurso. Você precisa de um mistério com Deus. Você não precisa de um casamento, você precisa de um mistério com Deus. Você quer restauração, restituição? Se permita passar pelo processo. Tem coisas na sua vida que precisam ser finalizadas. E o próprio Deus permitiu acabar. Quando eu olho para a minha história, eu glorifico a Deus por tudo que eu passei. Doeu demais. Porque eu orava de noite. Parecia que nada acontecia, que Deus não falava. Tem momentos da sua vida que o próprio Deus vai se calar. Que Ele não vai te responder. E é propósito. Sabe quando você ora e Deus fica em silêncio? Você ora e Deus fica em silêncio. É propósito. E tem momentos da nossa vida que esses propósitos são eles que nos alicerçam. Se a mulher, ela soubesse o poder que ela tem de orar e tudo mudar, ela não reclamava, ela não murmurava. Eu era uma mulher super chata, falava, ainda falo muito, mas eu falava de reclamar. Muito raro hoje você vai me ver reclamar de alguma coisa. Para mim tá tudo bem. Eu já passei por coisas piores, que eu achei que eu fosse morrer, que eu não fosse aguentar, que eu achei que eu falasse: Senhor, por que isso comigo? Eu me lembro quando eu estava naquela mesa de cirurgia, e com o médico estava: ó, você vai perder o neném, tem que tirar o neném. Eu não estava entendendo nada. Falei: mais uma perda. E eu me lembro que eu estava naquele dia lá, olhando para o alto, e o Senhor falou: após essa perda, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. É necessário perdas acontecerem na nossa vida. E vou te falar uma coisa, eu perdi tantas coisas nesse processo de quase 8 anos. Só que existem perdas que não são perdas, porque tudo que você perde em Deus, você ganha nele, e é para Ele. Se você entende que o teu encontro com Ele, Samaria, Ele te saciou, o que se foi não é perda, é ganho.
Halabaxere candarelabás. Halabaxere candarelabás. Posso pedir elas para se levantarem, pastora? Se deixar, eu tomo conta que eu já vou terminar. Queria que você se levantasse do seu lugar. Queria que você pensasse aqui nessa noite. Quais são as perdas que você teve até aqui? Quais são as perdas? E o que você perdeu? Pode fechar os seus olhos. Quero que você pense nessa noite. Quais foram as perdas que você teve? Será que você está lá no poço? Você precisa ir ao poço. Eu tenho certeza que quase todas vocês viveram perdas, frustrações, decepções e ainda passam e ainda vivem. Só que o Senhor está dizendo para você: ei, continue a caminhada. Porque o encontro que eu tenho com você é com você naquele poço. Se você buscar na fonte certa, você não vai viver como antes. Ei, você foi quebrada. Mas o Senhor é capaz. O Senhor é capaz. Ele é o único que pode te refazer. Refazer o seu casamento. Refazer a sua história. Refazer a sua vida. Ele é o único que pode transformar algo quebrado em algo novo. Aleluia. Alabaxiri candarelabás. Alabaxiri candarelabaralabasuri candarelabás. Existe um processo de Deus na sua vida. Existe um processo de Deus na sua vida. Alabaxiri candarelabasuri candarelabás. Labaxara candarelabaralabasuri candarelabás. Erelaxara candarelabaralabasuri andacaralabás. Existe um processo na sua vida. Só Ele é capaz de fazer. Existe algo que Deus começou na sua vida. E só Ele para concluir. E Deus está respondendo mulheres hoje aqui nessa noite. Está cansada de lutar? Está desanimada? Tem momentos que você se sente aflita, desacreditada, sem esperança. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: eu preciso refazer. Eu preciso reconstruir. Eu preciso mudar. Há algo novo que Deus Ele quer fazer na sua história. Não se acomode no deserto. Não se acomode no deserto. E muitas vezes o deserto, ele nos acomoda. Ficamos confortados. Eu quero que você fique mais um minutinho só de olho fechado. Eu já vou terminar. Você precisa continuar. Você precisa continuar. Deixa eu orar pela sua vida. Existe um lugar diferente. Existe um local diferente. Eu não sei o que isso tem a ver com a sua vida, eu não te conheço. Mas existe um bálsamo para a sua dor. Você esconde, mas o Senhor quer curar para você não camuflar mais. Todo o peso que você carrega muito peso. O Senhor quer mudar a sua história de uma forma totalmente diferente. Você tem relutado. O Senhor está dizendo para você: não é para você relutar, é para você soltar. Existe um tempo novo sobre a sua vida financeira. Senhor, que todo trabalho de engano, Senhor, desfaz o trabalho feito, que foi, Senhor Deus, derramado, colocado na vida dessa mulher, que aprisionou essa mulher, uma mentira, Senhor. Eu quero declarar aqui agora, anuladas as obras do diabo na vida dela, em nome de Jesus. Uma mulher fez algo para você, e o Senhor hoje está dizendo para você: não tenha medo. Todo encanto,
vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. Que tudo que foi feito como obra, vai caindo por terra na autoridade do nome de Jesus. Tudo que foi entregue, Senhor, agora na vida, Senhor, dessa mulher, como ó Deus, ponto de contato, vai agora libertando na autoridade do nome de Jesus, Pai. Senhor, há uma mulher que entrou na casa dela, onde houve inveja, olho grande, foi desfeito, foi quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor diz que você muitas vezes tem medo. O Senhor está dizendo para você, é tempo de firmar a aliança que Ele tem contigo. Porque existe uma aliança que o Senhor tem conosco que Ele não quebra. A aliança do homem ela quebra, mas a aliança que Deus faz conosco não. Firma teu pé, firma a sua vida na autoridade do nome de Jesus. Porque Deus tem algo diferente com você. Senhor, eu abençoo a vida desta mulher nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com essa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor ainda tem mais para fazer nessa noite. Amém.